Deixa eu ver se já no caminho. Boa noite, espero que todos estejam bem, né? Nesse momento, estamos iniciando a gravação da aula 9. Essa aula que vai trazer muitas informações e sanar as dúvidas, principalmente para aqueles acadêmicos que não iniciaram ainda o estágio, tá? Aqui, nossa pauta de hoje é sobre orientações sobre a atividade de campo e o relatório descritivo. Aula 9 da disciplina de estágio da professora Alessandra Escobar. Sintam-se acolhidos e sejam todos bem-vindos. Dando sequência à nossa aula, eu gostaria de apresentar para vocês aqui uma mensagem inicial. Não vamos conseguir avançar se você não parar de se juntar nisso. Em que? Lá no passado, né? Nós precisamos adentrar um foco, um objetivo em comum, né? Pensarmos no futuro, em projeções, né? Porque se a gente continuar, como vocês observam aí na imagem, né? Guardando nesse saco somente sementes do passado, o presente e o futuro não conseguirá chegar até você, tá? Então, aqui eu deixo essa mensagem. Em sequência, nossa pauta de hoje, ela trata de 2 acolhimentos. O segredo do sucesso que ninguém te contou. As orientações sobre a prática de estágio em campo. O outro acolhimento, seja gentil com você. E orientações sobre a construção do relatório descritivo. E aí, em seguida, nós agora estaremos compartilhando o segredo do sucesso que ninguém te contou. Eu vou pedir para interromper, para abrir, né, o acolhimento. E eu gostaria que vocês assistissem com bastante atenção. Vamos lá? Todo mundo quer o fruto, mas quase ninguém quer cuidar da semente. O sucesso é assim. Ele começa onde ninguém está olhando. Nossos pequenos gestos, nas escolhas que parecem não fazer diferença hoje, mas que fazem toda a diferença amanhã. A verdade é que o sucesso não chega de repente. Ele é construído na solidão dos dias comuns, enquanto você repete o que precisa ser feito mesmo sem vontade, enquanto ninguém te aplaude, enquanto ninguém percebe o esforço. É ali, no silêncio, que o sucesso começa a nascer. Cada passo dado, cada tentativa, cada erro, tudo soma, tudo conta. As pessoas enxergam o resultado, mas não veem as noites em claro, os fracassos, as dúvidas. Acham que o sucesso é um salto, mas na verdade é uma escada e cada degrau é feito de esforço, paciência e persistência. Você não precisa correr, precisa continuar, mesmo quando parece lento, mesmo quando ninguém acredita. Um tijolo por dia constrói um castelo, uma gota por vez enche o oceano, um passo de cada vez muda o destino. O que você faz todos os dias importa mais do que o que você faz de vez em quando. A repetição cria força, a consistência cria resultados. E quando você menos espera, o impossível começa a acontecer. O sucesso não é um evento, é um processo. Não acontece quando os outros acreditam em você. Acontece quando você acredita e continua, mesmo cansado. Porque um dia, tudo o que parecia pequeno se torna gigante. E aí, o mundo vai chamar de sorte. Mas você vai saber, foi esforço, dia após dia, sem desistir. Interessante, né? Interessante observarmos que o segredo do sucesso depende de você, depende de mim, depende da gente, principalmente no trabalho integrado, trabalho coletivo, humanizado, né?
E escola também é assim. Escola não se trabalha só, trabalha com coletivo. E sucesso de um é o sucesso de todos, né? O sucesso do aluno é o sucesso de toda a equipe escolar. Não é só da equipe de liderança, é de toda a equipe escolar, de toda a comunidade escolar, né? E aí eu trago aqui para vocês essa reflexão para que a gente, né, repense em cada semente que a gente está plantando no nosso curso de pedagogia. Cada período ele vai trazer uma roupagem, uma pegada nova, especial, um aprendizado significativo, né? E o nosso esforço enquanto acadêmicos. Então, essas sementes serão plantadas, né? Uma a uma, seja nos trabalhos de grupo, seja nos trabalhos individuais, seja nas apresentações dos seminários, seja nas avaliações presenciais. Então, cada semente, ela vai deixar a sua marca, né? Ela vai florescer, ela vai expandir, ela vai brotar. E é isso que a gente espera, que no final do nosso semestre letivo, aqui do curso, do nosso curso e do nossa disciplina, que todos os 100% estejam, né, com as suas sementes brotadas e o estágio concluído com sucesso total, né? Dando sequência, então, aqui agora nós vamos falar um pouco sobre a orientação do estágio, né? Vocês têm ciência que nós estendemos o prazo das atividades, né? Estendemos o prazo do estágio em campo, né? Ele, a priori, era do dia 20 a 31 de março, então ele se estendeu agora até o dia 15 de abril, né? Ainda há tempo para quem não conseguiu ainda estar presente nesses 2 momentos de estágio na escola, para concluir suas atividades. A entrega da primeira atividade, o relatório crítico, né? Análise crítica da entrevista, ele era até o dia 2 de abril, nós estendemos até o dia 22 de abril, né? Então, algo que dá para se planejar com calma, depois das avaliações, agora do dia 11, né, de abril, vocês realizarem essa atividade com calma, como também o primeiro relatório, que era do dia 27 de abril, se estendeu até o dia 8 de maio, né? Então, dá-se para fazer com tranquilidade cada etapa das atividades da primeira etapa do estágio, né? E aí, agora nós trazemos em sequência as orientações, né? Da atividade de campo no estágio na unidade escolar. Então, vamos lá. Nós temos algumas fichas, né? Você vai chegar na escola, se apresentar, mas você não vai chegar com a mão vazia, né? Você precisa estar instrumentalizada com essas ferramentas. O anexo 1, a carta de apresentação. Em aulas anteriores, a gente falou sobre a vestimenta, o uso do crachá, né? O caderno para anotações, né? A postura acadêmica dentro da unidade escolar, né? Então, assim, vários passos foram dados para que você chegue na unidade escolar com segurança, né? Então, você vai chegar com o anexo 1, com a carta de apresentação, se apresentando como acadêmico da Unitins, apresentando a pauta da nossa formação, que nesse momento é sobre a gestão escolar ou sobre as lideranças escolares que se encontram na escola, né? E apresentar também qual é a pauta do seu estágio nesse primeiro momento, que é o quê? A entrevista do projeto político-pedagógico
e análise dos documentos normativos. Essas são as duas pautas dessa primeira etapa de estágio. Em seguida, nós temos o termo de compromisso. O termo de compromisso, ele também vai ser dotado, apresentado na escola, né? Nele, já vem algumas informações já prescritas para vocês, tá? E aí, a partir dele, nós temos a terceira anexo, que é o anexo 3, a carta de aceite. A partir do momento que o gestor ou equipe de liderança te receber na escola, ele vai te entregar uma carta de aceite, tá? Essa carta de aceite, ela vai ser preenchida pela equipe que te recebeu na escola, carimbada, tudo direitinho, tá bom? E em seguida, nós temos o plano de atividades, que é o anexo 4. Nele consta a carga horária do estágio, da disciplina, porque na unidade escolar vocês não vão fazer as 60 horas. Nós temos atividades teóricas, tá? E essas atividades teóricas são de 20 horas. Nesse primeiro momento de estágio na unidade escolar, a característica é de 8 horas. 2 horas de preenchimento de ficha e as outras 6 horas de atividades em loco, né? Eu vou explicar agora, passo a passo, já foi falado em outras aulas. Se tiverem ainda em dúvida, revise, nos ligue, mande mensagem para que a gente possa instruí-los, né, novamente. E nós temos a ficha 5, que é o anexo 5, que é a ficha de frequência e avaliação. Ela vai estar constantemente com você. Porque a cada momento que você estiver em exercício na unidade escolar, ela precisa ser preenchida e assinada. Ela não vai ser preenchida e assinada no final do estágio. Ah, o gestor, o líder que me atendeu, eu vou levar no final do estágio para ele assinar tudo. Não, ela é diária. Conforme você estiver na escola, ela precisa ser preenchida, tá? E temos também a declaração de estágio. Declaração de estágio, essa é no final do nosso ciclo de estágio. Quem preenche, quem avalia ela e valida é os professores, a professora Alessandra, a professora Clarissa. A gente vai pontuar a nota que você fechou todo o ciclo de 60 horas do estágio, com as atividades, seminário, a estágio em loco, os relatórios. Ali a gente vai colocar a sua nota final. Você vai encaminhar para a gente, ela já encontra assinada, com seus dados, seu nome e sua matrícula, certo? E apresentamos também agora uma declaração de trabalho para você justificar no seu trabalho a sua ausência, porque você está lá na escola estagiando. Vamos para cada ficha? Agora apresentarei para vocês cada ficha, tá? Explicando uma a uma. A carta, anexo 1, carta de apresentação, ela é padrão, ela não é igual do semestre passado. Tivemos algumas alterações, então cuidado para não pegar fichas do semestre passado achando que é a mesma, não é, houve mudanças, tá? E lembrete, todas as fichas são 3 vias. Uma via com você, uma via na escola e uma via no polo que você se matriculou. Então, compre um portfólio, providencie um catálogo para vocês colocar as fichas no plástico, tudo bonitinho, para não ter amassos, para não manchar, para não rasgar, tá? Então, observar com relação a esses erros. Nessa carta de apresentação aqui, vocês vão colocar o nome do gestor ou diretor da escola onde você está se apresentando. Caso, professora, mas o diretor não está podendo me atender agora. O nome da coordenadora. Eu falei que vocês podem utilizar a equipe de liderança para estagiar. O nome do orientador educacional, o nome do coordenador financeiro, ou o nome do secretário escolar, que na ausência do gestor é ele que responde todo o processo administrativo da escola. O nome da escola, tá?
E aí, aqui já vem uma prévia, já preenchido, te apresentando em que estágio você está. Aqui você vai colocar o seu nome, seu CPF e o número da sua matrícula, tá? As outras identificação já está assinada a carta e lá na data, assim, município, data, mês, vocês podem e possuem autonomia para identificar o nome do polo, o nome do município e a data que você está estagiando. Todo esse material é, todo esse material encontra na rota 6, na rota 9, em PDFs e assinadas. E nós já mandamos orientações no e-mail institucional de cada um de vocês, como que vocês podem reeditar o PDF, tá? Outro ponto aqui é o termo de compromisso. No termo de compromisso, vocês vão identificar que o nosso período de estágio começou dia 2/2/2026 e vai até o dia 18/8 do 6/2026, tá? Aqui vocês vão perceber que é um horário de 60 horas. Nosso campo agora é gestão escolar, tá? Ela já está prévia, já está preenchida, tá? E o seguro, tá? Ele também já está preenchido para vocês. Vocês todos estão com um número de seguro padrão, tá? Então, esse termo de compromisso, ele precisa ser assinado pela concedente da escola. O que é concedente? É o responsável pela escola, aquela pessoa que está lhe atendendo, tá? Que já começou assinando o seu anexo 3, que é o termo de aceite. E as fichas que necessitam de carimbo da escola, abaixo do nome, da assinatura da concedente, tá? Ter essa atenção para que esteja nítido esse carimbo, tá? E que esteja legível a identificação dele, tá bom? Outro termo é o anexo 3, que é a carta de aceite, tá? Então, aqui na carta de aceite, vocês vão, a concedente, a responsável pela escola, vai colocar o seu nome, né? Então, eles vão colocar o nome deles, diretor da escola, tal, 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 né? Aceito o estagiário, tal, 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 na matrícula, tal, 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 informações que vocês vão repassar para eles, que já vai estar na carta de apresentação, né? A realizar o seu estágio do segundo período na unidade escolar, né? Aqui também ela tem autorização para colocar aqui o nome do município ou o nome do polo ao qual você está estagiando, certo? Plano de trabalho. O nosso plano de trabalho, que foi encaminhado, que encontra na rota para vocês, ele já traz algumas caracterizações do estágio. O período, vocês receberem pronto, assim, uma prévia, né? Vocês vão ser responsáveis pelo preenchimento da identificação pessoal de vocês, tá? Aqui já consta a carga horária, já consta as atividades a ser realizadas na escola, tá? Então, nesse primeiro momento agora, na primeira etapa de estágio, necessariamente não é obrigatório tê-lo, tá? Mas é bom, se você conseguir, já preenchê-lo, como também apresentá-lo para a gestão da escola ou a liderança que estará te recebendo. Agora, esse anexo 5, não. Esse anexo 5, a ficha de frequência e avaliação do estagiário, ele vai andar contigo toda vez que você estiver na escola, tá? Ele também, você está recebendo ele com prévia, já assinado, né? Com a carga horária descrita, as atividades a ser desenvolvida. Então, aqui no campo data e a assinatura do supervisor de campo, ou da concedente da escola, ela vai ser preenchida no decorrer do desenvolvimento do seu estágio, tá? No final da segunda etapa de estágio, após fecharmos a
40 horas de estágio, né? O supervisor de campo ou a concedente da escola estará fazendo a sua avaliação descrita no anexo 5. A outra ficha é a declaração de estágio, e essa aqui eu chamo bastante atenção. Essa ficha de responsabilidade da professora Alessandra e da professora Clarissa. Vocês não, que lá embaixo na ficha, depois dessa tabela aqui, ó, tem lá, nota atribuída. Quem coloca somos nós. É nós que vamos saber se você fez todas as atividades, se você participou do seminário, se você entregou relatórios, a nota do seu relatório, né? Lembre-se, nós não vamos realizar avaliação A1. Estágio não temos avaliações, nós temos relatório e atividades no decorrer do nosso período. Então, é a soma de tudo que vai gerar sua nota final. Então, vocês vão devolver ela para a gente, escaneada em anexo lá nos relatórios, com o seu nome e o número da sua matrícula. A nota, quem coloca são as professoras Alessandra e Clarissa, após a correção de todo o seu histórico de participação na disciplina. E, por fim, muitos solicitaram, né? E nós providenciamos, né, uma declaração para você apresentar no seu trabalho, tá? Essa declaração, ela vai ser sistematizada com relação ao dia que você se ausentou do trabalho. Foi no turno matutino? Foi no turno vespertino? Foi no turno integral? Né? Por exemplo, hoje é 9 de abril, e eu me ausentei do trabalho no turno matutino, porque eu estava na unidade escolar realizando meu estágio. Então, eu vou preenchê-la e levar para o meu trabalho, tá? Aqui nela não tenho como colocar igual está lá no nosso termo de compromisso, de 2 de fevereiro a 18 de junho. Não, você não vai fazer estágio todos os dias, nesses dias, né? É uma sequência de atividades e nós vamos a campo esporadicamente, em 2 etapas, tá? Então, ter atenção com relação a essa declaração aqui de estágio, tá? Lembrando que é também uma negociação, mesmo que a lei de estágio, né, 11.788, de 25 de setembro de 2008, te dê essa autonomia, né, e essa segurança, porque é direito seu estagiar, né, mas pode ser também uma negociação no meu trabalho para que eu consiga estagiar, tá? É diálogo, gente, é diálogo, negociação, tá? Para que você consiga atingir o objetivo dos seus estudos, da sua graduação. Mas aqui cabe uma declaração para te amparar, tá? De acordo ou não, quando se não tem negociações, tá bom? Uma garantia. Aqui nós temos, né? Eu quero apresentar para vocês o instrumento para entrevista, né? E aí nós vamos pautar também um pouquinho sobre a primeira atividade. A atividade que foi planejada junto com a disciplina de gestão administrativa e pedagógica da professora Aldísia. Muitos acadêmicos estão fazendo confusão, né? E ao estar corrigindo as atividades, eu percebi que na disciplina de estágio, muitos acadêmicos colocaram foi o questionário no lugar da análise crítica. E não era questionário, não foi solicitado questionário, foi solicitado o quê? Foi solicitado uma análise crítica da entrevista, né? Então, assim, foi repassado já para os tutores, né? Se você olhar lá a plataforma, você está zerado lá na nota. O que foi que aconteceu? Eu tirei 0. Procure o seu tutor, procure o professor,
para que a gente oriente onde está errado. E lá também na caixa de texto, você vai encontrar as orientações, como também um anexo do template da atividade que era para ser construída, tá? Então, aqui é uma entrevista para vocês realizar com o gestor ou com a equipe de liderança, tá? Após analisar e realizar essa entrevista, nós temos o quê? Nós temos aqui o template da atividade. Esse template da atividade é uma análise crítica. Você vai colocar a partir da introdução, caracterização da escola. Outra situação observada. Teve pessoas que, a partir dos questionamentos, né, das informações na entrevista, simplesmente só colocaram aqui respondendo essas questões. Gente, é um trabalho científico. Vocês estão no curso de graduação. Então, observe os padrões de um trabalho científico para construir contextualizado, dissertativo. Não são perguntas e respostas. Não é questionário. É um relato da entrevista com o gestor, com a equipe escolar, de forma que o texto seja uma análise crítica. Tá? Então, também vimos situações nas correções dessa maneira e foi-se pontuado foi devolvido o material para rever e reconstruir o trabalho científico. Outro ponto também que eu quero levar em consideração é atividades encaminhadas na plataforma em Word, formato Word. Não vamos corrigir. A plataforma, o envio é em PDF. Em PDF. Então, foi também com orientações, tá? O reenvio para os acadêmicos para salvar em PDF o material e encaminhar novamente para correção, tá? Outro ponto também que eu quero levar em consideração. Nós tivemos acadêmicos lá na rota, tem a caixa de texto, que simplesmente colocou o seu ponto de vista pessoal sobre a entrevista, respondendo na caixa de texto, sabe? A atividade não era essa, não era para usar a caixa de texto. Nas orientações, deixa claro, em anexo, em PDF, construir a partir do template das orientações, é a mesma atividade da professora Aldísia, peso 2, anexar na plataforma. Então, assim, pessoal, desde a nossa acolhida, nós precisamos aprender a trabalhar juntos. Mesmo que eu não esteja agrupado com um dos acadêmicos do meu polo, oriente, ajude o colega, seja holístico, né? Nós temos uma galerinha aí, ó, de quase 50 pessoas que ingressaram agora nesse período. A primeira experiência em estágio, está perdido. Então, às vezes a linguagem acadêmica, de acadêmico a acadêmico, é mais fácil a compreensão, tá? Então, sim, vamos dar as mãos e uns ajudar os outros, tá? É uma dica que eu deixo, certo? E aí, nós temos aqui os instrumentos para a atividade da análise crítica, né? Nesse documento, aqui nesse template, lá deixa claro, por exemplo, na introdução, apresente o objetivo do trabalho e explica a importância do projeto político-pedagógico para a organização da escola. Contextualize brevemente a realização da entrevista e o que se pretende analisar, né? Então, nós tivemos acadêmicos que deixou essa informação lá na, 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 atividade, e só respondeu aqui embaixo, ó.
não contextualizou, não fez um relato descritivo, tá? Não tem problema, pode deixar as orientações. A gente está levando isso em consideração. Mas o que a gente quer e pretende que você já comece a construir de uma forma crítica, né, o trabalho científico. Nós já vamos agora para a próxima pauta, que é o relatório descritivo, dessa primeira etapa de estágio. Então, a gente tem que começar a exercitar essas escritas, porque futuramente, terceiro período, quarto período em diante, vocês já vão começar a participar de atividades científicas, de publicar artigos. A gente quer, né, colocar em ênfase a pesquisa e extensão, tá? Vamos já começar a exercitar isso daí, tá? E aí, lá naquele instrumento, que é o template, nós temos a característica da escola, os relatos da entrevista, o processo de elaboração e participação, como que foi fundamentada a parte legal e pedagógica, qual é o diagnóstico da realidade da escola, como se encontra essa realidade hoje da escola, quais os objetivos e meta, falar um pouco sobre o currículo e as práticas pedagógicas, né? Eu lembro bem que nós temos alguns acadêmicos que foram assim bem enfáticos mesmo falando sobre o currículo, BNCC, Plano Nacional de Educação, ADCT, o Plano Municipal de Educação, sabe? Outras fontes de currículo que a escola utiliza como suporte. Achei muito interessante, né? Falar um pouco sobre a inclusão e diversidade, os recursos e a infraestrutura escolar, monitoramento e avaliação do PPP. Alguns acadêmicos deixaram isso aqui a desejar, não foram enfáticos nesse ponto, tá? E aqui, como que é feita essa revisão e atualização, né, do processo de frequência documental, né, como que ele revisar, qual o desafio que existe na implementação do projeto político-pedagógico, porque eu sei que essa análise crítica da entrevista, é tudo relacionado ao PPP, tá? A análise crítica aqui, você vai relacionar suas respostas com a entrevista, tá? Sugestões aqui para contribuir no fortalecimento do PPP da escola. Não é sugestões lá no ato da entrevista, é aqui no documento. É a sua sugestão. O que você percebeu ao estar entrevistando, tá? E a necessidade de melhoria, né, para contribuir e fortalecer o projeto político-pedagógico da escola. E, por fim, considerações finais. Muitos acrescentaram referência biográfica 10. É isso mesmo. Tem que passar, né, dentro do roteiro, de acordo com as normas da BNT, né, mesmo que a gente não colocou essa exigência aqui, mas foi muito gratificante aqueles que levaram em consideração as referências biográficas, tá? E aí, essa é a atividade 1, atividade, né, da análise crítica do projeto político pedagógico, tá? Essa é a atividade solicitada, tá? Então, assim, a gente estendeu o prazo, conforme foi falo, né? Há tempo de reorganizar, reenviar, para a gente concluir a avaliação dessa primeira atividade. Outro ponto agora que nós vamos é sobre a análise, né, dos instrumentos documental. 3 instrumentos foram solicitados: projeto político-pedagógico, regimento interno e estatuto da associação. Vocês sabem que não podem tirar esse documento da escola, né? Ele é um documento domínio público, né? Todo mundo pode ter acesso, mas é dentro da escola, né? A não ser que ele esteja nas redes sociais e que a gente consiga baixar o material,
né? Mas geralmente as escolas municipais não trabalham com essa roupagem, né? Nessa vertente. Então, nós elaboramos um roteiro para o que você deveria estar e deverá estar observando em cada documento. Então, eu vou observar lá no PPP a divulgação das ações do PPP na escola. Onde eu já estou analisando o PPP, eu vou observar. Como que é essa divulgação? Através dos murais educativos, através das redes sociais, com bilhetinhos para as famílias, como que é feita? Né? E aqui, dentro dessa orientação, a gente traz, né, esses pontos. O que eu vou observar no projeto político-pedagógico, tá? Como que as ações e de que forma geral são voltadas para a aprendizagem dos alunos, tá? Como que se destaca sobre a disciplina e convivência, né, na escola, possui projetos que contemplem combate ao bullying, assédio. Esse trabalho ele é voltado mais para o orientador educacional, mas ele vai estar claro lá no regimento interno da escola, tá? A escola, enquanto estruturada por colegiado, a grêmio estudantil, conselho de classe, conselho escolar, vai estar claro lá no estatuto da escola, no regimento interno da escola, no PPP da escola, essas informações vão estar claras, tá? E aí, ao analisar, né, todos esses pontos aqui e descrever o que eu observei a partir da leitura e análise nos documentos normativos, pronto, eu terminei a primeira etapa de estágio na escola. Aí eu vou para o preenchimento das fichas, né? Eu vou preencher a ficha de frequência conforme as datas que eu estava, computando a carga horária de estágio, o qual estava delimitado para mim, né? E aí eu vou para o próximo passo, que é nada mais, nada menos agora, né? Elaborar um relatório descritivo, tá? Mas antes de falarmos do relatório descritivo, vou pedir licença para vocês, e agora eu vou apresentar para vocês aqui uma mensagem, uma música bem acolhedora. Espero que vocês gostem, tá? Você anda carregando um mundo como se fosse só sua missão, tentando ser forte o tempo inteiro, mesmo com o coração cansado em silêncio. Você se cobra mais do que merece, se compara, se esquece de ver que ninguém floresce na dureza, que amor também é aprender a ceder. Nem tudo precisa ser resolvido agora, nem toda dor pede explicação. Às vezes o que a alma implora é descanso e compaixão. Seja gentil com você, como é com quem você ama. Fala com calma com o teu coração, não transforma erro em drama. Seja gentil com você, você não chegou atrasado, você está vivendo do jeito que dá, e isso já é sagrado. Você fez escolhas com o que sabia, com o que tinha naquele momento. Não se condene pelo passado, você cresceu dentro do tempo. Tem feridas que viram força quando a gente para de lutar contra a própria história e
começa a se abraçar. Não é fraqueza precisar parar, nem falha mudar de direção. Cuidar de si também é coragem, também é decisão. Seja gentil com você, não se abandone outra vez. Você merece o mesmo amor que espalha com tanta gentileza. Seja gentil com você, o coração também sente. A vida fica mais leve quando a gente é casa pra gente. Se o dia pesar, respira. Você não precisa dar conta de tudo. Existe beleza em ir devagar, em ser humano nesse mundo. E se faltar força ou clareza, confia, vai passar. Você não está quebrado, só está aprendendo a continuar. Seja gentil com você, hoje, amanhã e depois. O amor que você procura começa quando se acolhe por dentro. Seja gentil com você, o caminho se ajeita ao andar. Você não precisa se ferir pra merecer chegar. Vai com calma, você está indo bem. Seja gentil com você. E aí, seja gentil com você, seja gentil comigo, seja gentil, né, com todas essas estratégias e orientações de cada disciplina do curso de pedagogia, né? Se fortaleça nessas informações. Lembre-se que cada disciplina em si, ela se coordena, ela se conecta, tá? E assim a gente aos poucos vai construindo novos saberes, novas informações, né? E contudo também construindo, né? Base, né? Vamos construindo a base de estarmos futuramente o mercado de trabalho, profissionais com excelência, profissionais que se envolvem com o prazer de fazer a diferença na vida das pessoas. Educação é isso, é se envolver, é fazer bem feito, é fazer com prazer, tá? Educação não é bico para eu ficar, né, pulando. Não. Educação é compromisso. E quando se fala em educação, se fala em vidas, em aprendizagem, em concepções, em trocas. E nós, professores e futuros professores que estão aí me escutando agora, né, nós somos a troca, o elo, a ponte, para levar essas informações, né, para construir junto uma qualidade educacional, tá? Seja em que esfera eu estiver, todas têm o mesmo objetivo. Então, voltando aqui ao nosso assunto, agora nós vamos falar um pouco sobre a entrega do relatório, o primeiro relatório descritivo que vocês estarão, né, elaborando, construindo, tá? Na aula de hoje, na aula 9, né, eu vou pontuar algo sobre o relatório, e a nossa próxima aula, vamos continuar falando ainda sobre o relatório. Nossa data original de entrega do primeiro relatório seria dia 27, agora do 4, né? Mas nós estendemos para o dia 8 do 5, tá? Então, vamos lá, dando sequência, relatório de estágio. Tanto lá na aula 6, que agora na aula 9, já encontra na plataforma todos os anexos, as orientações, o template da elaboração do relatório.
Vale ressaltar que na atividade 1, análise crítica da entrevista, nós tivemos acadêmicos que encaminharam relatório. A atividade não era relatório. Confundiu, né? Ainda não encontra a aba aberta para envio do relatório. Nós ainda vamos ter mais 2 aulas ainda autoexplicativas sobre o relatório. Nós vamos amadurecer sobre esse aspecto do relatório, o que nós realizamos na etapa 1. Ao fortalecer todas as informações, é que nós iremos para a etapa 2 do estágio, tá? Vamos lá, falar um pouco do relatório. Então, o template que encontra lá na rota, ele traz essa configuração aqui, tá? A capa, a contracapa, tá? Para ser preenchido. Lembrando que aqui nós colocamos Palmas 2026, né? /1, que é a etapa que vocês estão. Aqui nós temos informação de todos os polos, vocês vão tirar, vão colocar somente o polo de vocês, tá? E aqui, Palmas, Tocantins, vocês vão colocar o nome do polo ou do município que você está estagiando. A terceira configuração, que no caso seria a terceira página, né, do nosso relatório, só um minutinho, já vou passar, tá? É o sumário, né? Encontra-se o sumário. No sumário, nós temos aqui introdução, quais foram as atividades realizadas na primeira etapa de estágio, que eu não vou falar somente da entrevista, eu vou falar da análise documental também, tá? As análises e observações do projeto político-pedagógico, do regimento interno, do Estatuto da Associação, considerações finais, reflexões e referências e anexos. Agora eu vou falar um pouco da abordagem de cada item. Cada item esse relatório, ele vale 1,5 ponto de 10. Lembra, nós já temos 2 pontos lá da análise crítica, né? Esse vale 1,5 ponto, tá? Então, com essas somas e outras atividades que ainda serão elaboradas, nós vamos fechar com 10, né? Fechar com chave de ouro, né? No nosso boletim acadêmico, né? Vamos traçar agora informações sobre cada ponto. Então, lá na introdução, o que cabe na introdução, pessoal? Né? O objetivo do estágio, a instituição de estágio, onde foi realizada, o período que eu estagiei. Se vocês observarem, cada item, ele traz aqui a descrição que deve conter no meu texto. Como que eu vou descrever e detalhar? É um relatório de estágio, é um trabalho científico, ele precisa estar no padrões da BNT. Ao enviar a atividade, revise com antecedência. Peça alguém para revisar para você. Veja se contempla todas essas informações de acordo com que foi a primeira etapa do estágio. Salve em PDF e envie na plataforma. Mesma informações com relação àquela primeira atividade da análise crítica. Você conseguiu construí-lo em grupo? Vocês estavam em trio, em dupla, no estágio? Fizeram elaborar a atividade de grupo? Tá. Beleza. É a mesma atividade que eu preciso encaminhar na rota, professora? Sim. Só que a Maria está junto com o João e a Sebastiana. Cada um vai enviar na sua rota. Se a Maria enviar pensando que vai ter nota para o João e para a Sebastiana, não vai. O João e a Sebastiana têm que enviar junto. Entendeu? A Maria, ela está equivocada se ela pensar isso. Então, eu construí em grupo, mas cada um vai enviar na sua rota. Tá? A introdução vale 0,15, tá? De pontuação. A atividade realizada.
Documentos analisados, método de análise, como que foi a análise desse documento, que método vocês utilizaram, né? Também vale 0,15 pontinho. E aí a gente vai somando até chegar lá no 1,5 ponto. Análise observada. O que foi analisado no PPP? Que vale 0,20, ó, de pontuação. Falar um pouco da missão, da metodologia de aprendizagem, quais foram os pontos fortes e áreas de melhoria para que você observaram sobre o PPP. Informações que estão lá na análise crítica. Informações que estão lá no questionário que você entrevistou, né? Então, nós vamos reformular aqui de forma descritiva esse documento, tá? Regimento interno é a mesma coisa. Normas de convivência, quais foram os direitos e deveres que vocês observaram no regimento interno, tá bom? Lá no estatuto também de apoio, mesma estrutura, qual o objetivo e estrutura do estatuto, quem eram os participantes e como que era esse engajamento deles, período de participação desses membros, informações que está lá naquele roteiro de observação dos documentos normativos. Então, vocês possuem essas informações. Quem preencher o seu caderno diário a bordo vai ter tudo garantido, né? Considerações finais, por fim. Qual foi o impacto na compreensão, né, sobre a escola, que análise que vocês, qual o entendimento que vocês têm, né, de funcionamento da escola que vocês estavam estagiando, e que contribuições potenciais foram observados, né, que, a partir da observação que vocês tiveram dos documentos normativos, o que poderia estar sendo melhorado, tá? Por fim, nós temos aqui as reflexões pessoais, né? Aprendizagem e desenvolvimento, os desafios e superações, que vocês vão colocar, né? O ponto de vista de vocês, seja individual ou de grupo. E, por fim, referências e anexos. Eu quero que vocês prestem bastante atenção aqui nesse peso, porque as referências, elas precisam ser citadas de acordo a referência biográfica que nós estamos explorando nas nossas aulas, na nossa disciplina de estágio, tá? Então, observe o roteiro das aulas para vocês observarem os tipos de referência que estamos utilizando, tá bom? E os anexos aqui, vocês vão incluir as fichas que foram exploradas nesse primeiro momento de estágio, devidamente escaneada, nítida, assinada, tá? E as imagens que vocês tiraram na escola, a partir do autorizo dos líderes da escola no momento que você estava estagiando, tá? Com legenda. As imagens precisam ter legendas, tá? Tá claro aqui? Lembrando que cada atividade, né, ele vai ter um peso que vai se fechar com 1,5 ponto, tá? E aqui, por fim, nós trazemos o quê? Para finalizar a nossa aula, né, a gente pede que vocês utilizem o fórum geral lá da rota, deixe pergunta. Caso a gente, vocês ainda não sanaram as dúvidas de vocês, está demorando a responder, né, a professora Alessandra, a professora Clarissa, ou a professora Joyce, entre em contato no nosso grupo de estágio, que a gente, né, nosso grupo de comunicação que foi criado, tá? Deixando só perguntas, não, mas dúvidas, críticas ou sugestões para a melhoria das nossas aulas, tá? E aqui as nossas referências da aula de hoje, tá? Na próxima aula, é a aula 10, depois da avaliação A1, né? Aqui eu chamo a atenção para vocês com relação à nossa temática da aula, tá? Nós vamos falar sobre os diferentes espaços escolares, né? Os espaços da gestão educacional, né? Os espaços formais e não formais, tá?
É uma aula que está gravada, vai ser gravada, disponibilizada na rota para vocês. É a nossa próxima aula, na próxima quinta-feira, deixa eu olhar aqui, dia 16 de abril, tá? Ela estará disponível lá para vocês, beleza? E eu desejo para vocês uma boa noite, tá? Espero que tenham gostado da aula, tirado as dúvidas de vocês, tá? Estamos aqui para juntos estarmos mais fortes a cada dia. Um abraço, fique com Deus.